Oi, oi pessoal, tudo bem? Esse é o quinto vídeo do canal de História do Pensamento Brasileiro. Esse projeto, né? Hobby, sei lá o que eu tenho de identificação ou de divulgação científica. Nesse quinto vídeo, eu vou tratar a ideia do Brasil moderno do Ottaviani. Já fiz uma introdução do livro e do autor no vídeo número 2, número 3, não sei. E aí, nesse vídeo aqui, eu vou tratar do primeiro capítulo do livro, que é intitulado O Brasil Moderno. Esse capítulo, O Brasil Moderno, ele está dividido em uns 4 tópicos. O primeiro intitulado Independência ou Morte, o segundo Ordem e Progresso, o terceiro Nacionalismo e Desenvolvimentismo e o quarto Histórias do Brasil Moderno. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. A primeira parte eu vou fazer uns comentários gerais sobre esse capítulo do Yanni, O Brasil Moderno, tá? E depois eu vou ler algumas partes que eu achei interessantes do texto e que vão servir de exemplo para interpretação que faço do capítulo e também para poder comunicar aquilo que o Yanni toma enquanto premissa, problema, argumento e crítica nesse capítulo sobre o Brasil moderno. Vai ser um vídeo relativamente curto, né? Então, qual é a premissa do Yanni? O Yanni, ele vai tomar como premissa de que a ideia do Brasil moderno não é só a ideia de Brasil moderno não é só um construto histórico-político que a gente pode verificar a partir da materialidade das instituições sociais, da nossa cultura material e as formações socioeconômicas que constituem o Brasil atualmente. Aquilo que a gente entende por Brasil moderno é um conjunto também de interpretações que não estão restritas ao imaginário e que, na verdade, dizem respeito a um processo de disputa sobre o sentido político da modernidade brasileira, ou seja, processo de desenvolvimento social e econômico do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Quando o Yanni se debruça sobre o estudo da ideia de Brasil moderno, ele está se desdobrando sobre um conjunto de interpretações políticas produzidas no decorrer da história contemporânea do Brasil, que vão ser oriundas das transformações econômicas na formação social brasileira e também das disputas sobre o sentido que esse processo de modernização econômica e política do país deve seguir, tá? Então, o Yanni não busca aqui falar que as ideias que são produzidas sobre o Brasil não passam de um conjunto de ideologias e que, de alguma forma, elas estão ali falseando a realidade material que constitui o processo histórico brasileiro. Não. Ele trata essas ideias de Brasil moderno, essa ideia de Brasil moderno, como um conjunto de produtos materiais históricos, mas que são produzidos a partir de condições econômicas e políticas específicas. Tá? Essa é a premissa dele. E aí qual é o problema com o qual ele se enfrenta? Ele está procurando o tempo todo explicar como a ideia de Brasil moderno está integrada às formações da sociedade nacional, daquilo que se convencionou chamar sociedade nacional, até porque o Yanni tem muitos problemas, muitas críticas em relação à ideia de nação, né? Ele acha que a nação é um construto político que não consegue suficientemente explicar o que é a sociedade brasileira.
É um esforço de idealização daquilo que é o povo brasileiro, tá? Especialmente daquilo que diz respeito à sua cultura, às suas tradições políticas dominantes e por aí vai. E aí, o que é que ele vai tentar fazer mediante esse problema? Ele vai argumentar que a cada mudança na forma política da sociedade nacional, há uma profusão de interpretações que disputam o sentido histórico político do desenvolvimento social brasileiro. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar essa ideia de Brasil moderno e ele vai decompor essa ideia em vários elementos, que são os tópicos do capítulo, né? E ele vai procurar mostrar como esses elementos, a independência, a ordem e progresso como valor político para a ordem social, o nacionalismo e o desenvolvimentismo, vão ser elementos que serão convertidos no decorrer da história contemporânea do Brasil em narrativas, em histórias sobre a modernidade brasileira, que, é claro, partem de posições distintas na sociedade que estão suportadas teórica e metodologicamente em diferentes aportes científicos e também diferentes arquétipos político-ideológicos, tá? E aí ele vai fazer uma crítica no final de que as produções científicas e filosóficas são muito mais reveladoras do imaginário do que da materialidade do processo histórico, quando estão desdobradas sobre a nacionalidade. Ou seja, quando essas narrativas buscam verificar a materialidade do nacional, elas revelam muito mais aquilo que se constitui enquanto imaginário, enquanto ideologia das elites brasileiras, da intelectualidade, das classes dirigentes, do que necessariamente falam sobre o processo histórico. Mas, de novo, o Yanni não está aí dizendo que as ideias de Brasil moderno que são elaboradas no decorrer dos últimos 200 anos são falseamentos da realidade. Não. Ele diz que até mesmo quando a realidade social é fantasiada, aspectos fundamentais de sua organização se revelam, né? Então, é importante estudar estes discursos, essas retóricas sobre o Brasil moderno, porque elas de fato vão revelar alguma coisa sobre a ordem social brasileira. Por mais que, por vezes, esses discursos sejam politicamente imbuídos e, de alguma forma, procurem dar uma perspectiva muitíssimo idealizada sobre o que é o Brasil. Tá? Feito esses comentários gerais, vamos agora aos trechos do livro que, em alguma medida, vão acabar confirmando essa perspectiva do Yanni, essa leitura que eu estou lhes apresentando aqui. Até porque o Yanni é muito objetivo. O livro é muito curto, gente. É um ensaio. Ele não tem uma pretensão de ser um estudo monográfico naquele sentido tradicional, sabe? Uma tese que trata de um conjunto de fontes específicas. Na verdade, o Yanni explora diversas produções dentro da cultura material que vão, em alguma medida, buscar contemplar essa ideia de Brasil moderno, interpretar o que seria essa modernidade brasileira, né? É claro que existem outras reflexões que vão ser feitas no decorrer do livro, em alguma medida estão embutidas aqui neste capítulo, mas eu estou fazendo uma óbvia simplificação para poder lhes dar uma perspectiva geral sobre o que o Yanni está falando, né? Por exemplo, aqui, ó, essa crítica dele fica muito evidente, essa crítica de que as produções científicas e filosóficas sobre a nacionalidade revelam mais o imaginário político do que a realidade social, fica muito clara na página 19, vocês podem olhar, no primeiro parágrafo, quando ele está basicamente dizendo que quando a identidade nacional completou o seu processo de construção, o capitalismo já havia entrado em sua fase monopolística. Isso aqui sou eu resumindo o parágrafo dele, né? Mas, para vocês terem uma ideia clara, eu vou ler esse parágrafo. Vista nessa perspectiva, a Declaração da Independência arrastou-se pelo século XIX. As mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais que ela implicava somente irão completar-se várias décadas, muitas décadas após
quando os regimes escravista e monárquico entram em crise e terminam. Mas nessa época, a história mundial já havia estabelecido outros horizontes. Em fins do século XIX, os desafios eram distintos. Quando o país conseguiu completar as mudanças que pareciam cabíveis em 1822, o mundo capitalista já começava a ingressar no século XX. Ficava para trás o capitalismo competitivo e começava a impor-se o monopolístico. Na prática, o mundo acabava de ser repartido entre nações imperialistas. Poucos escapavam às influências dos interesses ingleses, franceses, alemães, holandeses, belgas, russos, japoneses e norte-americanos. A emergência do grande capital financeiro também inaugurava o século XX. Ou seja, ele está o tempo todo nesse capítulo explicando o que é o Brasil moderno, que o processo de modernização econômica e política que vai produzir o Brasil contemporâneo, ele sempre vai ser interpretado de maneira tardia, ou seja, há um descompasso entre o que a inteligência brasileira interpreta e a posição estrutural que o Brasil se encontra no mundo capitalista. Ou seja, é como se o processo de modernidade no Brasil sempre fosse uma modernidade inacabada. Não porque há uma dificuldade por parte das classes dirigentes, da intelectualidade, em interpretar qual é o lugar do Brasil no mundo, mas porque também o caráter periférico da economia brasileira e do Estado brasileiro dentro do sistema interestatal capitalista faz com que as suas transformações econômicas e políticas aconteçam de maneira estruturalmente subordinada em relação a outras economias nucleares na ordem internacional. Então, ele vai falar que o processo de construção da identidade nacional do Brasil já se dá num período onde a capacidade do Brasil de se colocar como um Estado nacional plenamente soberano já se encontra enquanto uma impossibilidade política mesmo, já que o mundo já está sendo repartido pelas potências imperialistas que gozam de capitais políticos como dispositivo militar, estágios mais avançados de industrialização, que permitem uma projeção de poder que o Brasil não possui, certo? Então, na interpretação da ideia de Brasil moderno, o Yanni sempre mostra que esse imaginário político brasileiro está sempre em alguma medida procurando sanar, procurando produzir fórmulas políticas que saneiem o descompasso entre as necessidades políticas do Brasil enquanto sociedade nacional e a posição que o Brasil se encontra no mundo, né? É sempre muito objetivo isso nele. E aí no tópico 2, quando ele fala de ordem e progresso, não, na verdade no tópico nacionalismo e desenvolvimentismo, ele retoma isso, né? Esse é o raciocínio transversal, é a tese do capítulo. Quando ele caracteriza a década de 1930 como consolidação da etapa do processo de modernização correspondente à Revolução Burguesa Brasileira e, por conseguinte, a formação de diversas matrizes do pensamento social brasileiro que disputam o sentido do que seria esse processo de consolidação de uma ordem liberal burguesa no Brasil, tá? De um Estado burguês brasileiro. E aí, de novo, vem o problema do descompasso. Veja, o pensamento social brasileiro sempre se projeta enquanto uma tentativa de produzir resoluções políticas que possam trazer o Brasil ao caminho do desenvolvimento econômico-social na mesma trilha que as grandes potências mundo afora o fizeram, tá? Há sempre essa ideia de uma modernidade inacabada, de uma modernidade que ela é buscada, mas que ela não pode ser reproduzida com a mesma efetibilidade do que foi o processo de modernização da Inglaterra, da França, do que foi o processo de unificação da Alemanha, da Itália, né? Até porque esses processos têm temporalidades específicas, né? Que dizem respeito a características estruturais que esses países possuem, as posições que eles ocupam dentro dessa cadeia global que vem se desenvolvendo desde o início da Idade Moderna, que a gente chama de capitalismo,
tá certo? Mas vamos ao que o Ottaviani nos diz. Veja só. Em 1930, o Brasil realizou uma tentativa fundamental no sentido de entrar no ritmo da história. Torna-se contemporâneo do seu tempo. Organiza-se segundo os interesses dos seus setores sociais mais avançados. Tudo o que vinha germinando antes se torna mais explícito, se desenvolve com a crise e ruptura simbolizadas pela Revolução de 30. O que se encontrava em esboço apenas intuído, de repente parece clarificar-se. Foi na década de 30 que se formularam as principais interpretações do Brasil moderno, configurando uma compreensão mais exata do país. Muito do que se pensou antes se polariza e se decanta nessa época, e muito do que se pensa depois arranca das interpretações formuladas então. É claro que o que se pensa depois também inova. Há outras contribuições sobre a formação histórica do país. Os seus dilemas estão presentes, suas possibilidades futuras. Os escritos de José Honório Rodrigues, Raimundo Faoro, Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Celso Furtado, Hélio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura e muitos outros expressam continuidades e inovações fundamentais. Mas naquela época formularam-se algumas matrizes do pensamento social brasileiro no que se refere a questões básicas. A vocação agrária, as possibilidades da industrialização, o capitalismo nacional, o associado, o federalismo, o centralismo, o civilismo, o militarismo, a democracia e o autoritarismo, a região e a nação, a multiplicidade racial e formação do povo, o capitalismo e socialismo e a modernidade e transição. Veja, na interpretação do Ottaviani, é como se o processo de desenvolvimento das interpretações que constituem ali o cânone do pensamento social brasileiro sempre fossem respostas sistemáticas às condições, ao horizonte de possibilidades de desenvolvimento econômico e social que estavam postas ao Brasil naquele período, certo? Então há sempre esse esforço. O pensamento social brasileiro ele está sempre procurando ali, nesse período, ele está partindo sempre de um topos discursivo hegemônico, que é o nacional-desenvolvimentismo, que é a busca pelo desenvolvimento de uma economia autônoma, ou seja, uma economia que tenha condição de se colocar em paridade com outros núcleos econômicos do sistema interestatal capitalista. Claro que isso não vai se dar, até porque as disputas que vão configurar a trajetória do século XX brasileiro, elas vão ser dadas, vão ser vencidas a partir de um outro tipo de interpretação de como o Brasil deveria se desenvolver, né? Um desenvolvimento subsidiado pelo capital estrangeiro, por uma estrutura de poder corporativo que é controlada desde fora e desde o alto, e o Brasil vai exercer suas verdadeiras vocações dentro do conjunto da humanidade, o que vai produzir um processo de reprimarização da economia e, em algumas apostas mais ousadas, de neocolonização do Brasil, né? O legado que temos da ditadura militar e dos governos neoliberais que lhe sucederam. Então, nesse caso aí, para não fugir, vocês podem depois dar uma olhada nos trabalhos do Plínio Arruda, lá da Unicamp, entre outras pessoas que estão tendo essa conversa aí. E aí, o Yanni vai, no outro capítulo, vai mostrar a reação quando ele fala das histórias do Brasil moderno, né? Que é o que ele está querendo mostrar. Ele está querendo dizer que esses elementos, a independência, a ordem, o progresso, o nacionalismo, o desenvolvimentismo, vão ser objetos de disputa, que vão ser convertidos em narrativas históricas sobre a modernidade brasileira. E aí o último tópico do capítulo dele são essas histórias do Brasil moderno, que é basicamente um estudo sobre as reações da intelectualidade brasileira a essa ideia de Brasil moderno, né? Como ela será caracterizada, como ela será disputada, e como ela será consolidada, a depender dos grupos de intelectuais que consigam, a partir desse debate, consolidar posições importantes dentro da academia, dentro da burocracia estatal e por aí vai.
Aí ele diz: é possível verificar que uma parte ampla da produção intelectual brasileira do século XX está empenhada em compreender as condições de modernização do país. Desde as décadas finais do século XIX, tornou-se cada vez mais evidente a preocupação com as implicações sociais, econômicas, políticas e culturais de extinção do regime de trabalho escravo e do término do regime monárquico. Tanto os que lutavam contra como os que eram a favor dos movimentos abolicionista e republicano pensavam ou pressentiam, queriam ou temiam as possíveis transformações. Ou seja, as interpretações que são produzidas sobre o Brasil moderno na contemporaneidade, elas são desdobramentos de lutas entre classes sociais ou lutas internas a classes dirigentes, né, as elites políticas ou elites econômicas, que tinham projetos distintos de desenvolvimento econômico do Brasil. E aí ele vai dizer uma coisa nesse capítulo, e esse vídeo já está relativamente grande, ele vai citar as interpretações do Brasil que são produtos dessa disputa, né? Dessa disputa sobre como deveria se organizar o poder político brasileiro nessa fase republicana, se o Brasil de fato desejasse colocar-se enquanto uma sociedade politicamente autônoma e capaz de implementar o desenvolvimento econômico-social. E aí ele vai falar dos intérpretes que se inscrevem nesse esforço de interpretação sistemática do Brasil do que ele deveria ser o seu desenvolvimento, né? Ele vai falar: uma síntese das interpretações desenvolvidas por esses autores se encontra nos seguintes livros: Evolução do Povo Brasileiro, de Oliveira Viana; Interpretação do Brasil, de Gilberto Freire; A Evolução Industrial do Brasil, de Roberto Simonsen; A Evolução Política do Brasil, de Caio Prado Júnior; Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Aí ele cita esses autores e depois ele vai dedicar uma análise específica das diferenças político-ideológicas que estão presentes entre eles, né? Basicamente qualificando dois grupos, né? Estabelecendo uma relação de correspondência entre o Oliveira Viana e Gilberto Freire, por mais que o Gilberto Freire, ali junto com Caio Prado Júnior e o Sérgio Buarque de Holanda, representem aprofundamentos e complexificações a um estudo sobre a formação social brasileira. Ele vai tender a colocar o Caio Prado no lado oposto do Gilberto Freire por questões, né, obviamente, de interpretação político-ideológica. E também vai diferenciar o Caio Prado do Roberto Simonsen. Uma outra coisa que é importante neste capítulo, depois que ele fala dos caras especificamente, cada um deles faz uma breve biografia desses sujeitos e suas principais obras, neste contexto ali da década de 30 e 40, do debate sobre a interpretação do que seria o Brasil moderno, né? E aí ele vai dizer uma coisa assim, que sintetiza o estágio inicial da crítica que ele faz no decorrer deste ensaio inteiro, né? Ele vai dizer, na página 48, no emaranhado dos desafios que compõem e descompõem o Brasil como nação, as produções científicas, filosóficas e artísticas podem revelar muito mais o imaginário do que a história, muito menos a nação real do que a ilusória. Mas não há dúvida de que a história seria irreconhecível sem o imaginário. Alguns segredos da sociedade se revelam melhor precisamente na forma pela qual ela aparece na fantasia. Às vezes, a fantasia pode ser um momento superior da realidade. O que é que a gente precisa compreender para entender essa crítica que o Ottaviani está fazendo? Primeiro, o Ottaviani é um marxista, né? Então, para ele, a ideologia é uma forma de falseamento da realidade, né? E a única maneira de reconhecermos, de fato, o que é real no conjunto das transformações sociais é na medida em que interpretamos a primazia da esfera socioeconômica, das formações socioeconômicas, porque
as transformações políticas, as novas configurações político-institucionais, as novas formas de interpretação da cultura e novas tradições que se institucionalizam, são desdobramentos de transformações nas formas de produção de riqueza, na divisão social do trabalho e por aí vai. Essa é um pressuposto do Yanni enquanto sociólogo, enquanto intelectual. Então, é lógico que ele vai qualificar as interpretações científicas e filosóficas que se desdobram sobre a nacionalidade enquanto muito mais reveladoras das parcialidades, dos arquétipos político-ideológicos que os autores possuíam enquanto instrumentos de interpretação, do que necessariamente algo que nos traz uma verdade sobre a realidade material que constitui o processo histórico brasileiro. Mas ele também não vai negar de que, em alguma medida, essas interpretações científicas e filosóficas sobre o Brasil moderno possuem algum grau de verdade, né? E aí ele vai dizer aqui, né, como vocês ouviram, alguns segredos da sociedade se revelam melhor precisamente na forma pela qual ela se fantasia. Às vezes, a fantasia pode ser um momento superior da realidade. Ou seja, essas diferentes idealizações, caracterizações sobre o que é o Brasil moderno, em alguma medida elas são reveladoras das correlações de força que as produzem, dos embates, das disputas, do contexto político no qual essas interpretações são inseridas. Ou seja, a partir delas, nós podemos sim enxergar algum grau de verdade sobre o que é o Brasil contemporâneo, sobre o que é o Brasil moderno, desde que a gente saiba localizar cada uma dessas interpretações em seu devido contexto. Então é isso. Esse primeiro capítulo da ideia de Brasil moderno do Yanni discute basicamente isso. O próximo capítulo, se eu não me engano, é Dialética da História. E aí esse capítulo Dialética da História, ele é muito mais o Ottaviani mostrando como a sua interpretação da ideia de Brasil moderno é filiada ali ao projeto de interpretação do Brasil Caio Pradiano, né? Que é o projeto de interpretação do Brasil do Caio Prado Júnior. Ou seja, o Yanni, nesse Dialética da História, vai mostrar como ele lastreia a interpretação que ele faz do Brasil em uma teoria marxista da história. Então, é um capítulo mais curto, que ele vai discutir o sentido da história brasileira, a ideia de Revolução Brasileira, e aí ele vai definir o que seria um estilo de pensamento, ou seja, uma maneira marxista de interpretar o Brasil, certo? E aí a gente vai passar tranquilo por esse capítulo. Não é muito o que nos interessa quando a gente estuda esse texto, não. O que é que nos interessa quando a gente estuda esse texto, né? Não é fazer uma introdução ao marxismo. É fazer uma introdução ao pensamento social brasileiro a partir da perspectiva de um intelectual que integra o cânone do pensamento social brasileiro. Ottaviani vai produzir diversas obras que vão ser interpretações sobre a modernidade brasileira, sobre as relações entre Estado e sociedade civil. Em sua acepção mais elementar, ele vai produzir uma quantidade absurda de livros sobre as formas de organização social do poder político. E vai ali estar no mesmo panteão em que se encontram Milton Santos, Florestan Fernandes, Clóvis Moura, Caio Prado Júnior, o Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, e uma série de pessoas, né? Uma série de intelectuais, o Celso Furtado, a Maria Conceição Tavares e por aí vai. Tá bom? Então, esse livro ele está servindo como uma porta de entrada para pensar esse cânone do pensamento social brasileiro. E aí, depois que a gente lê-lo, a gente vai voltar ao início do século XX, talvez comece ali com o Paulo Prado, com o Retrato do Brasil, ou com o próprio Oliveira Viana, ou com o próprio Caio Prado. Eu não vou seguir necessariamente os cânones das interpretações marxistas sobre a história do Brasil. Na verdade, eu gostaria, acho muito mais rico, explorar também o que é escrito por sujeitos que, se vivos hoje estivessem, e no decorrer da história do Brasil,
colocaram-se lá que nós podemos entender enquanto o outro lado, né? Que vão defender formas de organização de Estado autoritário, como é o caso do Oliveira Viana, que vão ter perspectivas que em algum ponto são consideradas como inovações na interpretação das relações interraciais no Brasil, mas em outros pontos são bem problemáticos, como é o caso do Gilberto Freire, ou interpretações que, para fazer conversa longa curta, são fundamentadas em uma matriz epistemológica com a qual eu não tenho muita familiaridade, não. Que é o trabalho, por exemplo, do Sérgio Buarque de Holanda, que está ali, mais vinculado a uma matriz de ciência social germânica, weberiana, essas coisas assim. Que vale a pena de ser lido também. Todos esses trabalhos, independente das perspectivas político-ideológicas desses sujeitos, obviamente, possuíam um grau de aporte científico e filosófico e produziram contribuições importantes, né, para a história do pensamento social brasileiro. Quem sou eu para dizer que não fizeram? É isso. Eu espero que tenha sido instrutivo o suficiente e que essa seja uma porta de entrada para um conjunto de bibliografia que seja você um graduando em ciências humanas ou outra área, ou um cidadão comum como eu, como qualquer outra pessoa, possa lhe ajudar a ter uma ideia melhor do que escreveram, do que falaram, do que discutiram os principais intérpretes dessa sociedade brasileira da qual nós fazemos parte. Certo? É isso. Tchau, tchau.